participação de Fernando Diniz na busca por correções internas no Vasco, valor financeiro nos cofres do Gigante da Colina graças à classificação e decisão na justiça que favorece o Cruz Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Aos poucos, o técnico Fernando Diniz tem buscado emplacar a sua característica de fato para fazer com que o Vasco possa adotar aquilo que ele entende como o ideal para que o Cruz Maltino possa ter como característica para a implementação e estilo de jogo. O último compromisso, o placar por 3-0 contra o Melgar do Peru na última partida, a rodada da Copa Sul-Americana, que deu ao Vasco uma esperança a mais de estar presente nas oitavas de final da competição via playoffs. Agora classificado, o Cruz Maltino conseguiu construir 3 gols durante o primeiro tempo contra o time peruano, que mesmo com um nível técnico bem abaixo, deu algumas questões em relação a principalmente a dificuldade do Vasco na marcação, que ainda tem sido um problema a ser corrigido por Fernando Diniz. O meio de campo, um pouco espaçado, permitiu com que a equipe peruana, que tem um nível técnico abaixo do Vasco, pudesse construir uma ou outra jogada que, assim, terminou com um nível de perigo significativo para a defesa vascaína. Fernando Diniz de fato tem menos de 20 dias de trabalho, e essa já foi a segunda partida consecutiva em que o Vasco consegue um triunfo com 3 gols de diferença sob o comando do técnico contra um outro adversário. Assim, a equipe do Vasco tem buscado construir o estilo de jogo implementado por Fernando Diniz, feito com que a equipe tenha a oportunidade de desenvolver o jogo dentro de campo e dessa maneira conseguir construir aquilo que Diniz entende que o Vasco é capaz de criar. No aspecto ofensivo, sim, já é perceptível visualizar que o Vasco já mudou e conseguiu evoluir em determinadas questões que anteriormente não seria possível visualizar. No entanto, na parte defensiva, o Vasco continua ainda pecando em determinados momentos do jogo, principalmente o meio de campo espaçado tem feito com que os adversários possam ter a oportunidade da construção de jogadas pelo meio de campo, e que assim faça com que a defesa do Vasco possa ser exigida em determinados momentos, assim como foi no compromisso contra a própria equipe peruana, que tem um nível técnico abaixo, mas que ainda assim conseguiu alguns lances de perigo. O Vasco conseguiu na última rodada da Copa Sul-Americana a classificação para os playoffs, nova fase que permite o Vasco a chance de aparecer nas oitavas de final da competição sul-americana nessa edição de 2025. E graças à última vitória que garantiu o Vasco uma vaga no playoff da competição continental, o Vasco recebe algo em torno de 2,7 milhões de reais que já estão praticamente garantidos nos cofres do clube. Esse valor equivale a cerca de 500 mil dólares que a Conmebol paga para todos os times que conseguem essa classificação. Mas o que há de vir pela frente é que caso o Vasco consiga passar pelo playoff e avançar para as oitavas de final, o clube também vai conseguir embolsar mais 600 mil dólares, ou seja, aproximadamente 3,4 milhões de reais adicionais, e que, se somando tudo, é alcançado o valor de cerca de 6,1 milhões de reais que podem entrar diretamente no caixa vascaíno. Assim, é mais uma vez a importância que as competições continentais empregam aos clubes, não só pela visibilidade, mas também pelo ganho financeiro que é proporcionado. O cenário atual da Copa Libertadores mostra o Vasco com 4 possíveis adversários pela frente no playoff: Independiente del Valle, San Antonio Bulo, Fortaleza e Bucaramanga. Cada um desses times representa um desafio diferente, mas também uma oportunidade de que o Vasco possa, quem sabe, conseguir avançar na competição. Vale destacar também que essa definição dos adversários ainda não é definitiva, tudo depende dos resultados que acontecem na última rodada da Copa Libertadores e que pode fazer com que os adversários
alterem completamente o cenário e definir quem realmente será o próximo rival do Vasco na Copa Sul-Americana, edição de 2025, fase de playoff, fase essa antes das oitavas de final, e que o Vasco vai ter a oportunidade de, quem sabe, avançar. A última decisão em relação à justiça deu como favorável a decisão de manter o Vasco no atual comando da SAF e da equipe, garantindo que a diretoria atual continue no controle das operações do clube. Essa decisão, obviamente, representa bastante confiança para que o Cruz Maltino possa encontrar soluções mais brevemente, para que a equipe consiga dessa forma se desenvolver de uma forma mais adequada e que permita com que o Vasco continue a buscar sair das questões e problemáticas que ainda perseguem o clube. A situação financeira do Vasco não é de hoje, que obviamente tem estado em um momento bem ruim, onde a equipe obviamente tem muitas dívidas a serem pagas e as receitas que não conseguem bater justamente com os valores que são devidos pelo Vasco. A diretoria atual tem buscado soluções financeiras que permitam com que o clube possa ter um ganho de receita e que dessa forma possa continuar evoluindo seu percentual quanto àquilo que é arrecadado por ano. As conversas envolvendo um possível novo investidor para a SAF do clube esfriaram bastante, e dessa forma o torcedor tem acompanhado atualmente um Vasco que ainda é irregular na temporada de 2025 e que não tem feito contratações como fez em janelas anteriores, com um valor financeiro um pouco mais significativo. O Vasco se aproxima de um momento em que terá a oportunidade de novamente estar presente na janela de transferências para que consiga negociar algum tipo de contratação e se desfazer de alguns jogadores que não têm participado da forma como o torcedor e a diretoria esperar. O torcedor tem aguardado para saber qual será a posição do Vasco na janela de transferências. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.